Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes PM Podcast. Hoje eu queria começar uma pequena série para falar sobre viés cognitivo. Claro que vocês vão me perguntar assim, mas por que a gente deve se preocupar ou pelo menos tentar entender um pouco o viés cognitivo? É porque na maioria das vezes nós trabalhamos com uma premissa errada. Nós trabalhamos com a premissa de que as pessoas, na sua absoluta maioria, tomam decisões racionais. Elas tomam decisão baseada numa correta análise das informações, numa correta análise dos cenários e tomam a melhor decisão. Bem, isso seria perfeito se não existisse esse viés cognitivo, ou o que a gente chama em inglês de cognitive bias. O que nós estamos falando sobre viés cognitivo? Viés cognitivo são erros irracionais na nossa tomada de decisão. São desvios. Quando eu falo erro, talvez eu esteja sendo muito duro, mas nós estamos falando em desvios de uma análise fria, racional, definida e analisada. Bem, basicamente, o que acontece? Se a gente for pensar no nosso cérebro, imaginem ao longo do dia ou ao longo da nossa vida a quantidade de informações que o cérebro precisa processar, de tudo. Da hora que você acorda e vai escovar o dente até a hora que você coloca o seu pijama e vai dormir. Imagina quantas pessoas você se deparou num dia, quantos e-mails, quantas pequenas tomadas de decisão você teve que fazer. O que acontece? Ao longo do tempo, e à medida que as suas experiências acontecem, o seu cérebro constrói atalhos, ou chamados shortcuts. Isso busca o quê? Aumentar a sua velocidade. Vocês já notaram que muitas vezes você, hoje, nem se lembra de detalhes de você, por exemplo, tomando banho ou escovando o dente? Por quê? Porque o seu cérebro já automatizou aquele processo. Então, você está dirigindo seu carro, você olha, luz vermelha, pare. Luz verde, ande. E isso são chamadas heurísticas, que vão te ajudar. Ótimo! Isso acelera o seu processo. Se isso não levasse a você a falsas percepções. Por exemplo, o Daniel Kahneman e o Dan Ariely fizeram pesquisas enormes que criaram inclusive uma nova área de economia que é chamado Economical Behavior, que é uma associação de economia com psicologia, mostrando como as pessoas tomam decisões irracionais do ponto de vista de consumo. Então deixa eu dar aqui pequenos exemplos. Um exemplo número 1. Você sabia que quando você olha dois copos e um copo é mais alto do que o outro, o copo mais alto você tem a nítida percepção de que ele tem mais volume do que o copo mais baixo, mesmo que o copo mais baixo seja mais largo. Por quê? Porque o seu cérebro produz um atalho. Ele olha comprimento e altura do copo. Significa volume. Maior altura, maior volume. Mesmo que ele seja estreito. Parece estranho, mas é a mais pura verdade. Tanto que se você estiver servindo, por exemplo, uma bebida à vontade, quiser que seu cliente, por exemplo, no restaurante, consuma menos bebida, você deve servir o quê? Um copo longo e fino. Com isso, ele automaticamente tende a consumir menos. Por quê? Porque você está irracionalmente fazendo uma conexão no cérebro dessa pessoa. Outro exemplo são os preços, 99 centavos. Bem, 99 centavos de um é a mesma coisa do ponto de vista financeiro, mas não é a mesma coisa no ponto de vista de percepção. Por quê? O nosso cérebro tende a ver o primeiro número. Então, quando a gente fala 1,99, a gente vê 1. Quando a gente fala 2, a gente vê 2, apesar da diferença entre os dois ser de apenas 1 centavo. Então todo esse trabalho, tem um canal que eu adoro no YouTube chamado Smarter Everyday, onde o protagonista, o Dustin, ele tenta dirigir uma bicicleta onde ele inverteu as engrenagens da direita para a esquerda. E você vê a dificuldade que ele tem de, vamos dizer, desaprender a andar de bicicleta para aprender a andar de bicicleta com uma bicicleta que funciona diretamente da forma oposta. Então, amor e sentimento leva a gente a tomar erros irracionais. Por exemplo, quando você gosta muito de uma pessoa ou quando você não gosta, isso tende a afetar uma decisão racional sua. A sua âncora, ou seja, o valor da primeira oferta. A primeira oferta, quando você está negociando, você ancora. Por quê? Porque você utiliza aquele ponto como um ponto de partida. Se você, por exemplo, está perdido na selva, aquele primeiro ponto que você se estabeleceu normalmente funciona como âncora. Por isso que a maior parte das pessoas anda em círculo quando está perdido na floresta, porque você tende a andar ao redor daquela âncora que você colocou. Outro exemplo, o que a gente chama de confirmation bias, ou bias de confirmação, ou viés de confirmação.
que é o seguinte: você acredita em alguma coisa. Por exemplo, você acredita que aquele determinado vegetal faz bem ou mal para a saúde. A partir do momento que alguma pessoa come aquele vegetal e passa mal, você automaticamente, mesmo que você não tenha nenhuma comprovação clínica, você já fala assim: passou mal porque comeu aquele vegetal. Ou passou mal porque, a gente brinca, comeu azeitona. Então isso faz com que você altere e, no nosso trabalho, tentando entregar resultados através dos projetos, desenvolvendo os nossos produtos, isso se torna crítico, porque nós vamos ter que ter um filtro para entender quando esses viés cognitivos estão atrapalhando a nossa percepção da realidade e estão atrapalhando a percepção da realidade dos nossos patrocinadores, dos nossos fornecedores, dos nossos clientes. E eu vou falar no próximo de um exemplo muito simples, que é o exemplo que eu chamo de paradoxo do aniversário. É quando você tem uma percepção de que a data, o dia e o mês do seu aniversário é tão raro que dificilmente você vai encontrar alguém com a mesma data, o mesmo dia e o mesmo mês do seu aniversário. Você vai ver que a probabilidade disso é bastante diferente daquilo que a gente pensa. Mas isso eu vou compartilhar com vocês semana que vem com mais um 5 Minutes PM Podcast. Até lá!